No sul da China, cientistas descobriram florestas antigas com animais e plantas que pensavam estar extintos. Em vários semidouros escondidos nas profundezas das montanhas, sob as colinas ondulantes do sul da China, engenheiros descobriram algo em que mal podiam acreditar. Era um buraco tão profundo que parecia engolir a própria terra. Quando finalmente alcançaram o fundo, não encontraram rochas ou ruínas. Em vez disso, encontraram algo tão chocante que surpreenderia o mundo inteiro. Um buraco que não deveria existir. Olá, eu sou o Ivan Lima e você está no Ligado no Desconhecido. Antes de começarmos, quero agradecer de coração a todos os novos membros do canal. Cada um de vocês faz parte dessa jornada, hein? E é graças ao apoio de vocês que continuamos trazendo histórias incríveis todos os dias. Se você ainda não faz parte, considere se tornar um membro também. Assim, além de apoiar o canal, você ganha acesso antecipado a alguns vídeos e outros benefícios exclusivos. No início de 2022, um grupo de engenheiros estava realizando o levantamento de terra regular no condado de Liye, Shaanxi, China. Durante suas varreduras de satélite, a equipe notou algo muito estranho. Era uma enorme depressão no solo, o que parecia à primeira vista um simples buraco. Logo se revelou uma das maiores descobertas geológicas em anos. Os moradores locais há muito chamavam esse misterioso poço de Boca do Céu. Eles contavam histórias sobre o ar frio que soprava de suas profundezas. Quando chegaram ao local, os engenheiros ficaram chocados. O sumidouro era enorme, com cerca de 306 metros de comprimento, 150 metros de largura e quase 200 metros de profundidade. Para imaginar seu tamanho, pense em um arranha-céu de 60 andares, cabendo facilmente dentro dele. É um dos maiores sumidouros já encontrados no mundo. De cima parecia infinito. Mesmo à luz do dia, o fundo estava coberto por uma escuridão total. A equipe tentou usar drones, mas todas as tentativas falharam. Era como se o sumidouro se recusasse a revelar seus segredos. Ainda assim, os cientistas precisavam saber o que havia lá embaixo. Para descobrir, os engenheiros decidiram drenar a água que havia se acumulado lá dentro. Foi uma tarefa gigantesca. O que começou como uma verificação geológica normal, logo se transformou em uma grande missão de pesquisa com especialistas de toda a China. À medida que os dias passavam e a água continuava a cair, algo inesperado começou a aparecer. Através da névoa que subia das profundezas, a equipe notou um leve tom de verde. O sumidouro tinha acabado de passar de uma maravilha geológica para um mistério biológico que desafiava o que os cientistas pensavam saber sobre a vida sob a Terra. Para entender como esse mundo escondido veio a existir, primeiro precisamos saber o que causou a formação de um buraco tão grande. A terra que se come. A região de Guangxi, no sul da China, fica em uma das paisagens mais incomuns da Terra. A Terra aqui é feita principalmente de calcário. Quando a chuva cai, ela se mistura com o dióxido de carbono do ar e forma um ácido fraco. Ao longo de milhares e até milhões de anos, essa água levemente ácida se infiltra no solo e começa a dissolver a rocha por baixo. Os cientistas chamam essa lenta decomposição de karstificação. E é o que dá a Guangxi sua paisagem dramática, cheia de falésias, cavernas e sumidouros.
À medida que a água da chuva e os rios subterrâneos abrem caminho através da rocha, eles criam enormes túneis e cavernas nas profundezas da superfície. Quando o teto de uma grande caverna se torna muito fino, ele acaba desabando, criando um buraco maciço na superfície. Os locais chamam esses buracos gigantes de Chankang, que significa Poço Celestial. Guangxi tem mais desses sumidouros gigantes do que qualquer outro lugar no mundo. Bom, o recém-descoberto Chankang, no condado de Leyte, não é o maior, mas o que os cientistas encontraram dentro o chocou. Evidências sugeriram que rios antigos se deslocaram para o subsolo, continuando a esculpir a rocha por baixo. Usando ferramentas de imagem de alta tecnologia, os cientistas confirmaram que o calcário ao redor do poço ainda está se movendo ligeiramente, o que significa que o sumidouro ainda está crescendo. Então veio uma descoberta que ninguém esperava. Instrumentos colocados nas profundezas do poço detectaram níveis de oxigênio incomumente altos perto do fundo. Alto oxigênio significa que algo lá embaixo está produzindo, provavelmente, plantas, realizando fotossíntese. Essa única pista mudou tudo. Isso significava que o fundo do sumidouro de Leyte poderia abrigar um ecossistema escondido, inteiro. A descida. Entrando no desconhecido, em maio de 2022, uma equipe conjunta de engenheiros, exploradores de cavernas e biólogos se reuniu na borda do colossal sumidouro. As apostas eram altas, pois ninguém sabia realmente o que os esperava. Para descer as paredes íngremes, eles usaram cordas de segurança e enviaram drones com scanners a laser para mapear o interior em 3 dimensões. À medida que a equipe começou a descer, o mundo ao seu redor começou a mudar. O ar ficou mais frio, a luz solar desapareceu e logo eles estavam na escuridão total. Havia 3 enormes aberturas de cavernas, cada uma esculpida nas paredes, como portas que levavam a um mundo subterrâneo escondido. As paredes brilhavam com finas linhas minerais, mostrando como a água havia moldado este lugar ao longo de milhares de anos. Após horas de escalada lenta, eles finalmente alcançaram o fundo, a cerca de 192 metros de profundidade. O solo era coberto por terra espessa e úmida. Seus instrumentos logo confirmaram vestígios de oxigênio, umidade e matéria orgânica. Quando levantaram suas luzes, a cena diante deles os deixou sem palavras. Eles haviam entrado em um mundo secreto que estava escondido por séculos. A floresta perdida abaixo. Imagine encontrar uma floresta escondida completamente intocada por pessoas. As árvores nessa floresta eram incrivelmente altas, algumas atingindo 40 metros de altura. Era uma visão que poucas pessoas já viram. Uma floresta crescendo em um lugar que você nunca esperaria. Essa floresta era como uma cápsula do tempo. Tudo nela sugeria que os humanos nunca haviam pisado ali. O chão estava coberto por um tapete espesso de samambaias e musgo. Era um ambiente intocado, perfeitamente limpo e natural. O solo era incrivelmente rico em nutrientes de séculos de processos naturais. Uma das coisas mais notáveis sobre esta floresta escondida era seu próprio sistema climático especial. O dossel denso criava uma bolha climática autônoma. Dentro dessa bolha, o ar era úmido, fresco e nebuloso. Essas eram as condições perfeitas para as plantas crescerem o ano todo. Era como uma estufa natural construída pela própria floresta. Os engenheiros estavam incrivelmente animados. Eles acreditavam que esta floresta isolada poderia ser o lar de muitas espécies desconhecidas.
Como a floresta foi isolada do resto do mundo por tanto tempo, essas espécies podem ter evoluído de sua própria maneira única. Elas podem até ser relíquias de eras pré-históricas. A maneira como a luz do sol entrava no sumidouro criava um equilíbrio perfeito de luz e sombra no chão da floresta. À medida que os exploradores se aprofundavam neste labirinto verde, encontraram pequenos riachos de água. Isto significava que o ecossistema era verdadeiramente autossustentável. Era um mundo completo, selado no tempo, escondido sob a superfície da Terra. O que Jiang Wannyai, o principal especialista em karst da China, descobriria em seguida, ameaçaria desfazer tudo o que haviam acabado de descobrir. 2 semanas depois, Jiang voltou ao local após ouvir relatos de que trabalhos não autorizados haviam sido retomados perto do sumidouro. O som de máquinas ecoava pela floresta. Escavações não autorizadas haviam claramente começado novamente. Jiang imediatamente reconheceu o perigo. O calcário ao redor do sumidouro era fino, instável. As vibrações da perfuração e das máquinas pesadas poderiam facilmente causar estresse nas profundezas da superfície. Para avaliar os danos, Jiang ordenou novas varreduras de imagem do interior do sumidouro. A filmagem confirmou seus piores temores. Várias novas fraturas haviam aparecido. A formação antes estável estava agora sob tensão perigosa. Jiang imediatamente ordenou que os trabalhadores parassem. Ele alertou que mesmo uma atividade superficial menor poderia fazer com que toda a estrutura desabasse. As rachaduras não eram marcas superficiais inofensivas, eram falhas ativas se espalhando pela rocha. Ele ameaçou denunciar as operações ilegais às autoridades centrais. Os trabalhadores pararam e se retiraram, mas Jiang sabia que voltariam. Seu relatório final foi direto. O calcário estava sob forte pressão e a interferência contínua causaria falha total. O evento aconteceria de repente, destruindo toda a formação em minutos. Ele escreveu que a floresta subterrânea seria a primeira a morrer. Quando o teto falhasse, a rocha em queda esmagaria as raízes. A violenta onda de ar e detritos sufocaria tudo abaixo. O oxigênio desapareceria. O calor e os gases subiriam. E o ecossistema escondido apodreceria na escuridão total. Nada sobreviveria. Lamentável, não? Pois é, temos que cuidar da nossa terra e do que resta, não é não? Um grande abraço, obrigado por estar comigo até esse final e até o próximo vídeo, hein? Espero por você.